Agradecemos a todos que têm estado conosco estudando a palavra de Deus a cada semana. Vamos fazer uma breve oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti pelas bênçãos, a oportunidade que nos dá a cada dia. Seja conosco, guia nos momentos que se seguem. Dime essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. O tema da semana é um tema muito importante, que é enfrentando a realidade. Então, Deus é um Deus que enfrenta a realidade. Desde que houve pecado, Deus não tem, se afastado, nem deixado de enfrentar a realidade. Então Deus também nos convida, a mim e a você, para que nós possamos enfrentar também a realidade. E nós vamos entender que essa realidade envolve, uma decisão, uma escolha de permanecer com Ele e nele. E aqui diz, João 15:9, Jesus diz: Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Então a palavra permanecer é usada em situações muito importantes. A gente entender o que Deus pensa e o que Deus quer para mim e para você. E que permaneça no amor dele. E aqui Salmos 33:11 diz: Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Então nós temos que fazer parte dos planos de Deus. Porque os planos de Deus, esses permanecem para sempre. Se você fizer parte do plano de Deus, do plano da redenção de Deus, você vai permanecer também para sempre. Segundo João 1, verso 9, diz assim: Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Então, outra permanência que nós temos que tomar a decisão é de permanecer na palavra de Deus. Gente, e além dela, nós não vamos ter Deus. E diz: quem permanece no ensino tem o Pai e também tem o Filho. Então, o ensino de Cristo, ou seja, que as Escrituras nos capacita, permanecer em Deus e ter Deus em nossas vidas. Apocalipse 14:12 diz também que o povo santo, o povo de Deus, tem uma característica, diz que aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então, novamente, toma-se uma decisão de permanecer fiel a Jesus. 1 João 4,15 diz: Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então, a gente tem que também confessar. E aí nós vamos permanecer e Deus vai permanecer em nós. Salmo 125:1 diz assim: Os que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Então a gente tem que aprender a confiar em Deus também, faz parte dessa permanência em Deus. Gálatas 5:1 diz assim: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Então a gente não pode, uma vez que nós somos resgatados por Deus, fomos libertados do pecado, da escravidão do pecado, voltar novamente para isso. Que Deus nos dê o poder, nos dê a força, a condição de a gente conseguir permanecer nele. Então, a condição real que nós temos desde o pecado é uma situação crítica. E aqui Jesus expressa, que a última geração do povo de Deus, da igreja de Deus, que essa mensagem de Deus deu para 7 igrejas então, Apocalipse, representa períodos, da igreja de Deus. Então, nós estamos no último período, que é chamada Igreja de Laodiceia. E Deus explica quais são as características dessa igreja e que nós fazemos parte. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: essas são as palavras do Amém, testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Então, Jesus aqui se revela como testemunha fiel, como soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que não é frio nem quente. Então, nós temos um problema, as igrejas, nesse período, ele nem é frio nem é morno. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitar de minha boca. Então Deus fala que se você tivesse decidido, estivesse longe de Deus, também seria mais fácil você vir para Deus. Mas você está dizendo que está com Deus e não está com Deus. E isso significa o estado de mornidão, E Deus diz que está a ponto de vomitar a gente. Você diz: estou rico, adquiri riqueza, não preciso de nada. Nem não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Então, essa é a condição da igreja no último tempo, do povo de Deus.
nós estaríamos numa situação bem difícil. Mas há solução? Há. Jeremias 17, 5, 7, primeira coisa é não confiar em nós mesmos. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Então nós não podemos, né, seguir esse caminho, essa rota, né? E diz: ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Então viverá uma situação difícil. Habitará nos lugares áridos do deserto e numa terra salgada onde não vive ninguém. Mas aqui diz: bendito é o homem cuja confiança está em quem? No Senhor, cuja confiança nele está. Então a confiança em Deus explica o quê? Implica em permanência. Apocalipse 3, 18, 19 diz assim: Deus nos dá a resposta, dá o caminho que nós devemos tomar e seguir. Dou-lhe a este conselho, dou a vocês conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Então nós podemos ver que entender que Deus tem um plano para mim e para você. E ele diz aqui que eu repreendo, disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa. Então aqui diz, Provérbios 28, 26, diz assim: quem confia em si mesmo é insensato. Não podemos confiar em nós mesmos. É o primeiro passo para a vitória, né? Mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. E sabedoria isso aqui é de Deus, não é do mundo, nem é a sabedoria, né, que as pessoas, né, dizem ter, né? É a verdadeira sabedoria que vem de estar com Deus e aprender de Deus a cada dia. Então a repreensão, Deus nos dá a repreensão, nos pede, né, que a gente se arrependa e nos dá a recompensa. E aí nós podemos entender que Apocalipse 3, 20, 22 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, diz aqui, darei direito de sentar-se comigo no meu trono. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Nós vamos sentar no trono, né, que Jesus sentou. Assim como também eu venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 4, de 9 a 11, diz assim, algo bem interessante. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono, né? Nosso Deus, ser divino, e vive para todo sempre, os 24 anciões se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Quem é esse? Diz aqui, eles lançaram suas coroas diante do trono e diz: tu, Senhor, Deus nosso, é digno de receber glória, honra, poder, porque criaste todas as coisas. E aí nós podemos ver aqui, diz que por tua vontade, tudo que foi criado existem e foram criados. Então nós temos que dar graças a Deus todo dia pelas bênçãos que Deus nos dá. Também pelas condições que Ele nos dá, nos oportuniza. Apocalipse 5, 10 a 13 diz assim: tu os constituíste reino de sacerdotes para o nosso Deus, eles reinarão sobre a terra. Então Deus traçou um plano, né, de que nós pudéssemos fazer, né, a nossa parte. E diz aqui: então olhei uma voz de muitos anjos, milhares e milhares de anjos, e milhões de anjos. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes, os anciãos. E cantavam em alta voz o quê? Digno é o cordeiro que foi morto de receber o quê? Poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas, né, debaixo do céu, dizendo o quê? Debaixo do céu, né, na terra, debaixo da terra, no mar, tudo o que neles há dizia o quê? Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Aí nós podemos ver aqui que esse é o plano de Deus para mim e para você.
que nós participemos da glória dele, que nós sejamos o quê? Próximo de Deus, o Pai. E aqui Deus diz que nos ama, a mim e a você, como um amor eterno. Como é que nós sabemos que o amor é eterno? É porque ele é perene, é calmo, é algo, né, totalmente diferente, né, do que muitas pessoas ensinam. E aqui nos diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Então o homem se torna um ser vivente depois que ele recebe essas duas composições. E aqui nos diz o quê? Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do oeste. E aí nós podemos ver o seguinte, que essas plantas que Deus, flores, plantas, né, verduras e tudo mais, né, que o Senhor Deus fez nascer, então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. No meio do jardim estava o quê? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Passaram, né, por uma situação, né? E nós podemos ver aqui que Adão e Eva, né, eles receberam essas bênçãos de Deus, né, conhecer, né, a glória e participar, né, dessas do que a Bíblia revela, né, no caminho da redenção. Gênesis 6, de 11 a 13, diz assim: a terra estava corrompida. Chegou um determinado momento que Deus percebeu que a terra estava tão corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência, ao ver a terra se corrompida, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Nós podemos entender que não era toda a humanidade, né? Era uma parte, né, que estava na família que tinha também, né, percebido, né, as coisas que tinham acontecido. Aqui nos diz claramente, né, que o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Então Deus mostra para nós que o verdadeiro amor, ele vai se alegrar, né, com a verdade, não com a injustiça. E aí que nós temos que fazer, meus irmãos, uma vez que nós conhecemos a verdade. Diz que antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, tem que juntar a verdade e o amor e a verdade. Não dá para separar uma coisa da outra. E aqui diz assim, 1 João 2, 5, 6. Se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Então, para Deus, estar aperfeiçoado é obedecer a palavra dele. E aqui diz assim, de forma que sabemos que estamos neles. Aquele que afirma que permanece nele deve andar assim como ele andou. Pois o Senhor, Salmo 100, verso 5 diz, pois o Senhor é bom, seu amor leal é eterno e a sua fidelidade permanece para todas as gerações. E aí aqui Deus diz assim, né? Ele dará vida eterna aos que persistindo em fazer o quê? O bem, buscam glória, honra e imortalidade. E aí nós vamos ver que a vida eterna, né, é fruto da decisão, da escolha que nós temos que fazer. Fazer o bem, estar do lado de Deus, buscar a glória de Deus, a honra e a imortalidade. Né? E a palavra permanecer vem, né, complementar o entendimento do que Deus planeja para mim e para você. Diz assim: eu sou a videira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então, aqueles que estão com Deus também estão sendo podados. Não importa a faixa, né, de idade. Não importa também, né, a origem nossa. Todos nós que aceitamos Jesus estamos sendo podados. Vocês já estão limpos. Então, Jesus disse que como é que nós somos limpos? Pela palavra que você tem falado. Né? Então, pela palavra que Deus revelou aos profetas, se nós lemos a cada dia, nós vamos sendo o quê? Purificados. E ele diz, então Jesus fala o quê? Vocês já estão limpos pela palavra que vocês têm falado. Permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Então nós temos que fazer a nossa escolha de cada dia permanecer aqui na videira. Vocês já estão limpos, mas pela palavra que eles tenham falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês.
Então Deus, né, quer que nós também escolhamos a ele, assim como ele escolheu também a gente. E aí Deus diz assim, né: "Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira". Então a gente tem que permanecer aqui em Jesus. "Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou a videira". Quem é a videira? É o é Jesus está se revelando como a videira. "Vocês são ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, ele dará muita fruta". E aí Deus diz aqui, né, que o que é o fruto? Aí nós podemos ver que são várias qualidades, que todas elas representam o fruto do Espírito Santo. E se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Então, para Deus, né, para Jesus, amar implica o quê? Em obediência à vontade dele. E aí diz: "Eu tenho, né, obedecido aos mandamentos de meu Pai e estou em amor, em seu amor permaneço. Tenho-lhe dito que essas palavras para que a minha alegria seja com vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse, que amemos o quê? Uns aos outros como eu vos amei". Então tem que amar como Jesus amou, não é como é que a gente pensa. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E aí diz o seguinte: "Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno". Então, para Jesus ser amigo dele, ter intimidade com ele, nós temos que fazer o que ele ordena. E aqui diz, né, em 1 João 5,13, diz: "Todo aquele que crê que Jesus é o quê? É nascido de Deus. Todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo o mandamento". Então, para Deus, né, todo esse processo implica o quê? A gente voltar, né, para o caminho que Deus quer que nós trilhamos, né, de volta para casa. Diz aqui: "Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado". Então, aqui diz: "Porque nisto consiste o amor". Qual é? Então, o que é amor? Que sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus, obedecendo os seus mandamentos. O amor para Deus é expresso em ações, porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer seus mandamentos, se os seus mandamentos não são o que penosos. Então, Deus diz, os mandamentos de Deus não são o que pesados, não vai causar impedimento da gente seguir e guardar os mandamentos de Deus. Deus já traçou um plano para que a gente possa guardar perfeitamente, mesmo que você ache, né, que não faz parte ainda do povo de Deus, mas você já faz parte, porque você está ouvindo a mensagem, está aceitando, você já faz parte. Lucas 11,3 diz: "Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais a que está no céu dará o Espírito Santo aos que pedirem". Então, é uma boa, né, coisa que nós temos que fazer, é receber o Espírito Santo. Jeremias 31, 1 a 3 diz assim: "Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus das famílias de Israel. Eles serão o meu povo, assim como o Senhor diz, o povo que escapou da morte achou favor no deserto". Quando Israel buscava descanso, o Senhor lhe apareceu no passado, né, dizendo: "Eu amei com amor eterno, com amor leal atrairei". E aqui fala "a". Então, há artigo definido, alguma coisa, né, relacionada aqui com o povo, né, de Israel. E com a igreja de Deus, que é considerado o quê? A esposa de Israel. E aí, então, meus irmãos, nós temos que entender, assim, que nós temos que nos regozijar, ficar feliz. Vamos nos alegrar, dar glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro. Então Deus fala que a igreja, Israel, é como se fosse uma esposa, uma mulher. E diz: "Sua noiva já se aprontou". Então, no futuro, quando Jesus volta, é justamente para se unir à noiva. Foi-lhe dado para vestir-se de linho finíssimos, né, brilhante e puro. Mas o linho fino são os atos de justiça dos santos. E aqui Deus, e o anjo me disse: "Escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro".
E aqui diz, acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Romanos 8, de 9 a 11, diz assim, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Nós não podemos continuar sob o domínio da carne, porque Deus quer retroceder isso em nós. Então aqui fala o quê? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Mas a mente, né, está preparada. E aqui diz que o Espírito que vem é o Espírito Santo. E diz, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês. Aquele que ressuscitou o Filho também, né, está procurando ressuscitar, né, a cada um de nós. A Cristo ele ressuscitou dentre os mortos e dará vida aos corpos mortais, né, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Então Deus nos cela com o Espírito Santo para que a gente possa ser o quê? Quando Jesus voltar, nós estejamos preparados. E aqui diz, né, o Espírito da verdade. Se vocês me amam, obedecerão o que? Os meus mandamentos. Então Jesus já fala claro, de forma clara. Então aqui diz também, né, que Deus fala, né, que eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro. Então, esse conselheiro é como se fosse uma espécie de professor, um guia, um tutor, né, alguém que está acompanhando, né, a parte mais nova. E diz que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece a Jesus. Mas se vocês o conhecem, ele vive em vocês e estará com vocês. E Deus fala aqui para mim e para você, não vos deixarei o quê? Órfãos. João 17, de 7 a 12, fala algo fundamental, que diz assim, nós estamos dando ver, meus irmãos, que Jesus chega em determinado momento e diz assim, que quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Isso aqui é algo, para mim, é o principal de tudo. O Espírito de Deus é da verdade. E nos guia aqui em toda a verdade. Não vai falar de si mesmo, mas falará apenas o que ouvi e vai nos anunciar o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, Jesus falando aqui. E diz, tudo que pertence ao Pai é meu. Jesus está revelando. Deus. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. E qual é o propósito dele? É nos anunciar o que está aqui e nos guiar em toda a verdade. Que bênção. Então, se você buscar a verdade, Deus vai te guiar. Ele prometeu que isso aqui, quando Deus promete uma coisa, ele cumpre. Mateus 28, 18, 20 diz assim, então Jesus se aproximou deles e disse o quê? Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Que bênção, né? Que bênção. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Então, a gente tem que ser discípulo, permanecer em Jesus, para que a gente venhamos poder fazer outros discípulos também. Batizando eles em quem? Em nome de quem? Da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E ensinando a fazer o quê? Obedecer tudo que Jesus nos ordena. Está onde? Nas Escrituras. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Que Deus te abençoe. Que você permaneça em Jesus, seguindo os conselhos dele, ouvindo a palavra dele, meditando e decidindo obedecer os mandamentos de Deus. E aí Deus vai o quê? Permanecer em nós. E vai nos dar a vida eterna quando ele voltar. Que Deus te dê um bom fim de semana. Já deseja-te o quê? Um feliz sábado. Começa quando? No pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti, né? E teus familiares. Amém.